Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos dar retorno às nossas aulas EAD, né? Lembrando que a gente vai dar aula para o 8º ano e vamos falar um pouquinho sobre fisiologia do exercício, né? Há 2 aulas a gente já vem falando um pouco sobre essa temática, nós já falamos um pouco sobre a anatomia, né, do corpo humano, nós já falamos também, entramos um pouquinho sobre a fisiologia mesmo, o que que é a fisiologia, o que que é o exercício, quando junta os dois, né, quais são os conceitos, né, e hoje nós vamos retornar a esse assunto, mas vamos falar sobre um assunto específico da fisiologia do exercício, nós vamos falar sobre o metabolismo. E a gente vai falar algumas propriedades do metabolismo, como que funciona, quais os conceitos, pelo que é composto o nosso metabolismo. E vamos lá começar. Em linhas gerais, o metabolismo é um conjunto de transformações e reações químicas do nosso organismo. Ele é constituído por 2 ações: o anabolismo, que são as reações de construção das células, e o catabolismo, as reações que liberam energia para o corpo. Vocês lembram que quando a gente falou do anabolismo, a gente falou que era a construção de cada um, né? E o catabolismo era a quebra de cada célula, né? No caso, quando a gente fala de anabolismo, a gente tem que pegar a energia para juntar essas células. E o catabolismo, a gente vai liberar essa energia, né? E eu acho que vocês já tinham entendido isso na nossa outra aula, né? Mas a gente precisa recapitular um pouquinho. Mas afinal, como é que funciona o nosso metabolismo, né? É mais ou menos assim: substâncias químicas e nutrientes sofrem transformações no interior do nosso corpo e o tempo todo, né? E essa ação dá-se o nome de metabolismo, né? É através desses processos que é produzida a energia para manter o corpo funcionando. Como vocês estão vendo esse gifzinho aí ao lado, é como se fossem os nutrientes sofrendo as transformações do nosso corpo. Então, quando a gente fala do metabolismo, a gente fala que são todos como se fosse o funcionamento do nosso organismo, né? Quando a gente ingere um alimento, depois que a gente ingere esse alimento, existem algumas substâncias que vão para fazer aquela digestão do alimento, que vai transformar aquele alimento em fontes de energia, né? As gorduras, vai separar as proteínas, carboidratos e tudo mais. Vamos continuar. O metabolismo das pessoas é diferente, né? E depende de alguns fatores, como a genética, a temperatura ambiente, a altura, a idade, a dieta que a pessoa faz, né? A dieta calórica, o sexo, que é o feminino, masculino, a prática de exercícios e o peso, né? Tudo vai interferir dentro desse metabolismo, né? Por isso que a gente fala que é diferente. Quando a gente fala do metabolismo de um idoso, é diferente do metabolismo de uma criança. Quando a gente vê a criança, por exemplo, a criança come 24 horas. Se a gente dá uma comida para a criança, ela come, 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 e é muito difícil dela engordar, né? Claro que aquela criança ativa, né, que pratica alguma atividade física, que está sempre correndo, está sempre na rua, brincando, não só aquela criança que fica sentada jogando videogame, é claro que vai engordar. Mas o metabolismo dessa criança é mais acelerado, né, então ela tem um gasto energético muito maior do que de um idoso, por exemplo, que o metabolismo ele já é mais lento. Então, a gente está vendo essas diferenças, né? Continuando. Por isso, é que algumas pessoas têm mais facilidade para emagrecer do que outras, já que elas conseguirão gastar mais energia por possuírem um metabolismo mais rápido, enquanto outras lutarão contra a balança para perder alguns quilos, ou seja, algumas pessoas têm um metabolismo mais lento, por isso demoram mais ou não conseguem emagrecer, apesar de fazer dietas, né? A falta de músculos, ou se preferir, a perda de tecido muscular, é a causa principal da diminuição do metabolismo.
Por isso, a recomendação é fazer alguma atividade física para que os músculos se mantenham ou se desenvolvam. Por que a gente fala isso, né? Quando a gente vai para a academia ou quando a gente está fazendo alguma atividade física, o que o nosso corpo vai precisar? De energia. Se ele precisa de energia, de onde ele vai tirar essa energia, né? Das nossas fontes, né, de energia. Quais são as fontes? Da nossa alimentação, né? Porque, por exemplo, quando a gente come muito e a gente não pratica atividade física, o nosso organismo, ele vai pegar essa energia e vai utilizar para o funcionamento normal do nosso corpo. Mas quando você come muito e não gasta essa energia, ele vai pegar só o que ele precisa e vai estocar o resto. Como é que ele estoca? Criando gordura no nosso corpo, né? A famosa barriguinha, até mesmo no braço e tudo mais. E quando a gente pratica atividade física, a gente vai o quê? Precisar de mais energia, que vai pegar da onde? De onde está estocado energia no nosso organismo. É basicamente isso, para vocês entenderem melhor. Vamos continuar e eu explico melhor para vocês. Outro fator que interfere no metabolismo é a diminuição do nível de atividade à medida que se fica mais velho, né? Por isso, é fundamental fazer algum tipo de exercício regularmente. Há ainda outras causas, como a alimentação inadequada, já que é muito comum as pessoas pularem as refeições ou ficarem muito tempo sem se alimentar. Então vamos lá. Quando a gente fala em dieta, muitas das pessoas elas pensam assim: vou parar de comer. Se eu não comer, eu não engordo. O que já não faz muito sentido. Faz sentido para algumas pessoas, né, que são mais leigas, não conhecem. Mas, por exemplo, se vamos lembrar do camelo. O camelo, ele passa muitos dias sem tomar água, né? Ele estoca aquela água no organismo dele que ele consegue passar muito tempo sem tomar água. O nosso organismo ele vai funcionar da mesma forma. Se ele sabe que você vai passar muito tempo sem comer, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir o metabolismo para armazenar por mais tempo aquela alimentação, aquela energia, para que porque ele não sabe quando que você vai comer de novo. Então já não faz muito sentido, né? Porque ao invés do organismo estar eliminando, ele vai começar a reter, porque ele não sabe quando que você vai alimentá-lo de novo. Já aquela pessoa que come regularmente, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, não quero dizer que você vai comer uma lasanha, um feijão, uma macarronada de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Você vai equilibrar a sua alimentação, né? Uma fruta, um iogurte, etc. Se ele sabe que você vai comer mais vezes ao dia, ele vai entender que ele não precisa armazenar aquela comida, né? Aquela energia, porque ele sabe que vai vir depois. Então, o teu metabolismo ele vai ser o quê? Mais acelerado, fazendo com que você gaste mais energia. E com o metabolismo mais acelerado, gastando mais energia, acontece o quê? A gente não vai ter aquele acúmulo de energia no nosso corpo, que são as gordurinhas, né? Então, é basicamente isso sobre o metabolismo lento e o metabolismo mais rápido, né? Isso não quer dizer, ainda tem os outros fatores, né? Idade, nas pessoas mais velhas e tudo mais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que afeta o metabolismo, né? A genética é responsável por cerca de 80% da nossa taxa metabólica. O índice é bastante alto, mas não se pode mudar a genética, né? Então, a solução é adquirir novos hábitos no seu dia a dia para ajudar a acelerar o seu metabolismo. Então, a gente vai conferir o que você pode fazer para ajudar o seu organismo, né? Vamos começar pelo tecido muscular. O gasto calórico será maior ou menor dependendo do quanto você tem de músculos, ou seja, se você tiver mais músculos, maior e mais veloz será o seu gasto calórico. Afinal, os músculos trabalham queimando calorias 24 horas por dia, independente se você está fazendo atividade no ato da atividade, como no descanso. Vamos falar um pouquinho sobre a taxa metabólica basal, que também é um fator que contribui. Nós temos a alimentação.
não se deve exceder no açúcar após a refeição, já que a ingestão de proteínas e gorduras fica prejudicada, né? Além do mais, o açúcar retarda a digestão de outros alimentos e engana o nosso cérebro, já que o açúcar é digerido mais rapidamente. Por isso, a pessoa fica com a sensação de que está com fome novamente em pouco tempo. Além do açúcar, os alimentos gordurosos também devem ser controlados. E a frequência das refeições, né? Como eu falei para vocês, o tempo entre uma refeição e outra deve ser de 3 em 3 horas. Isso porque quanto maior for o tempo entre as refeições, mais lento será seu metabolismo, pois ele diminui para poupar energia. Ao ficar muito tempo sem comer ou pular refeições, o corpo tem que encontrar uma fonte de energia, né? Uma nova fonte de energia. Por isso, ele consome o seu próprio tecido muscular. E a atividade física, é claro. Para acelerar o metabolismo, o ideal é combinar exercício aeróbico e ginástica localizada ou musculação. Mas é preciso que o exercício seja feito regularmente. Isso porque a atividade física feita continuamente ajuda a transformar glicose e gordura em energia, né? Sem a necessidade de produzir o hormônio insulina, que ajuda a engordar. E a água, né? Vocês sabem que mais de 70% das funções do nosso corpo acontecem na presença da água. Transportar hormônios, vitaminas e minerais, facilitar o trânsito intestinal e eliminar toxinas são algumas funções da água. O metabolismo desacelera se tiver falta de água no nosso organismo. Por isso, o recomendável é beber pelo menos de 8 a 10 copos de água por dia, né? E tem a idade, né? Que a partir dos 30 anos o metabolismo começa a ficar mais lento. Por isso, a partir dessa idade, deve-se fazer maior controle alimentar e praticar atividade física regularmente, né? Além da temperatura ambiente. Em dias mais frios, o corpo consome mais energia para se manter aquecido, né? E aí, quando a gente fala sobre, até mesmo sobre a temperatura, é uma coisa muito interessante, né? Porque, por exemplo, vocês podem perceber que aqueles locais que são mais frios, existem pessoas mais gordinhas, né? Elas não praticam muita atividade física. E as pessoas mais gordinhas, elas fazem o quê? Elas são mais aquecidas, né? Porque a gordura, ela aquece. E aí, faz com que o nosso corpo, ela tente produzir menos energia, né? Porque a gente já tá se aquecendo com aquela gordura. Quando a gente fala que ele precisa produzir mais energia para se manter aquecido, a principal coisa quando a gente vai para um ambiente frio é o arrepio, né? Quando a gente fala assim, nossa, eu tô toda arrepiada de frio. Mas isso é só o nosso corpo começando a reagir para tentar deixar o nosso corpo mais aquecido, né? E a gente vai deixar um exercitando para casa para vocês hoje, que ele vai ser bem interessante. Pesquise, né? Como é obtida a energia que faz o nosso corpo funcionar. A gente falou muito sobre energia hoje aqui e é isso que vocês vão pesquisar em casa, né? Quais são essas energias, né? Quais as fontes de energia? E não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais e até a próxima aula.